Paz do Senhor, tudo bem? Passando aqui para contar a história de alguém, de uma pessoa e que toque o seu coração, que toque a sua mente, que te faça refletir, que isso lhe alcance, que você possa ouvir, que você possa entender a mensagem através dessa história, testemunho. E eu vou começar bem lá no início, muito tempo atrás, em uma barriga, em uma corrida muito pesada. Até que nessa corrida tem um campeão. E desse campeão é gerado alguém, um menino. Mas esse algo que está no ventre acaba tendo um desejo diferente por quem aquele ser seria gerado. Era menino, mas ela queria que ele fosse gerado a menina. E ele então começa a aflição, o bebê perto de nascer. E quando o bebê nasce, ainda a sua mãe o veste como se realmente fosse uma menina, mas não era menina, era menino. Os planos de Deus é um menino. E a mãe, frustrada por aquilo, chegou a amamentar aquela criança por um tempo, e chegou um tempo que ele não quis mais. Ele começou a repugnar o leite, e a sua avó, a Nazaré, ela começou a cuidar, a preparar os caldinhos de feijão, de arroz, porque ele não queria tomar mais leite. E a mãe daquele bebê simplesmente deve ter acontecido alguma coisa, frustrada por não ser aquilo que ela tanto queria, de ter em seus braços uma linda menininha, mas veio um menino. E ela se afasta um pouco desse bebê menino que Deus trouxe ao mundo. E ele é cuidado pela sua avó, que cuidava com tanto amor, com tanto carinho, com tanta atenção. Viajava, e ele adorava viajar. A vovó comprava muita coisa para aquele menino. Besteiras, como falava meu avô Eduardo. Mas olha só, o tempo se passa e aquela criança começa a crescer e padece do carinho, sente falta do carinho materno. Principalmente nessa fase inicial, da fase absorvente de um bebê. Mas a sua avó cuida com tanto amor. Até que então a sua avó, ela chega a ter uma enfermidade, teve que sair daquele estado, vem para outro, aqui em Brasília, uma cidade chamada Brasília. E ela passa por diversos processos. Aquele bebê menino já estava com 5 anos e foi ali ficar com seu pai na fazenda dos seus avós paternos. E a sua mãe e a sua avó Nazaré, muito mal em Brasília. Até então ela parte. Aquele bebê menino, aquele menino, ele sofre com essa perca, porque ele perdeu praticamente uma mãe que cuidava de você, que cuidava dele. E ele sofre com isso, não come mais, fica fraco, sofre muito com a perca da sua avó. Chega o funeral, entra aquele caixão pela porta, e ele até então não cai a ficha, não reconhece que era a sua avó querida. Até então que ele se aproxima, a sua mãe te pega no colo, e foi o momento que a mãe daquela criança voltou para ele. Se voltou para ele. Entendeu que senão eu sou a mãe dele, tem que cuidar do meu filho independentemente disso. E ali ele reconheceu a sua avó, ele caiu a ficha que ele tinha perdido. Mas um tempo antes,
Aquela criança tinha 5 anos, uns 2, 3 anos atrás, ele tinha acontecido algo. Deus deu a menina para aquela mãe. Ela se chamava Gabriela. Era linda, Gabriela. Mas nasceu com muitos problemas, refluxo, desvio de veia entupida, problema de coração. E nos 7 meses, ao Dia das Mães, Deus recolhe a Gabriela para si. E aquela mãe sofre de novo. Mas aí ela traz a ficha cai para ela, que ela tem que cuidar daquele menino, porque foi aquele menino homem que Deus deu para ela. E o tempo que a avó daquele menino ficou em Brasília, ele ficou com a família do seu pai, foram muitas palavras de maldições. Ele não vai ser ninguém, ele não vai prestar. Aquele moleque não vai prestar. Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, é muito afeminado. E começou as maldições hereditárias, eu nem ao menos sabia quem era Jesus, ninguém sabia. Essa criança de quem eu estou falando sou eu, Alessandro. Hoje eu tenho 20 anos de idade, vou fazer 21. E pela graça de Deus eu estou aqui. Eu estou aqui, porque em todo tempo o Senhor cuidou dele. Mas até chegar a esses 20 anos se passaram muitas coisas. Então ali naquele funeral, após cair a ficha, o Alessandro vê que ele perdeu a sua mãezinha, a sua segunda mãezinha que cuidou de você, que cuidou dele naquele tempo todo. Ele sofreu muito. Morou um tempo na casa onde a sua avó estava, com seu avô Eduardo e sua mãe. Depois a minha mãe teve mais 2 filhos, o Gabriel e o Gustavo, que são meus irmãos. O Gabriel é o do meio e o Gustavo é o caçula. Até então a gente ficou um tempo na cidade, depois fomos para a fazenda. Ficamos na fazenda do meu padrinho. Meu pai cuidava de toda aquela fazenda. Ficamos um bom tempo lá. E ali, o sofrimento do Alessandro não começou desde o ventre. Começou há muito tempo. E o Alessandro começou a passar por muitas coisas desde que nasceu. Perdeu a sua avó, sofreu, quase entrou em uma depressão. Passou por consultas com psicólogos. E depois se mudou para a fazenda. O seu pai cuidava de tudo. E logo após, aquele meu padrinho contratou outra pessoa para a fazenda. O Alessandro deve ser que estava na sua faixa etária de 7 a 8 anos, por aí. Não me recordo muito bem. E aquele caseiro que ajudava o seu pai, quando os seus pais saíam, o Alessandro ficava lá com ele. Ele colocava o Alessandro no colo, dava carinho, passava a mão na sua cabeça. Sempre queria estar comigo no colo, até que um dia os meus pais saíram para a cidade, foi para a casa da minha avó. Eu fiquei com ele. Eu dormi ali, do lado da cama dele. Estava com muito medo. E ele me tocou. Aconteceu o toque. E outras coisas também que eu não quero entrar em detalhes. E foi onde tudo começou. Onde foi a intervenção do diabo sobre muita coisa. Aí juntou palavras de maldições. Comecei a me envolver com pessoas próximas a mim. Na escola, muitas piadinhas. E eu fui vendo aquilo. Depois a gente saiu da fazenda dos meus padrinhos e meu pai tem a fazenda dele. E a gente se muda então para essa fazenda. Casa muito simples e humilde. Ficamos um bom tempo sem energia porque éramos os primeiros moradores da região. Era muito fechado e a gente foi os primeiros a fazer alguma coisa. A casa era simples, era de palha mesmo. O chão era apilado com aquele cupim grosso e batido, que ficava um pouquinho mais firme o chão. E às vezes meu pai saía e ficava só eu e a minha mãe. Depois de um tempo, teve o nascimento do Gabriel, do Gustavo. Nós ficávamos nessa, mudávamos para a cidade, voltávamos para a fazenda. Era sempre algo intercalado. Tive que conviver com diversas brigas do meu pai. Meu pai e minha mãe brigavam muito. Eu presenciei muita cena forte do meu pai quase tentando matar minha mãe. Às vezes com um facão sobre o pescoço da minha mãe, tentando enforcar minha mãe. Várias e várias vezes. Chegou a queimar minha mãe já levou ferro em sua cabeça.
por ele ter arrumado. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu. Se eu for contar tudo aqui, eu vou ficar horas contando o que aconteceu em detalhes, mas só por partes. E ali, vários primos próximos começou a se envolver comigo. E daí, então, começou tudo. A família da minha avó, por parte materna, tinha um envolvimento muito próximo a uma mulher lá na próxima fazenda que mexia com o centro. Só que eu não sabia o que era isso. E eles ali em todo movimento, faziam a roda, todos vestidos de branco, e de repente, hoje eu entendo como inimigo, porque eu vim entender depois que eu conheci Jesus. O diabo tomava a boca dela. Fazia círculo no chão, de pólvora, tanta coisa, e eu presenciava aquilo, não entendia, porque eu não sabia quem era Jesus, não sabia nada de mundo espiritual. E ele realizava muitas coisas. Todas as vezes que tinha reza na casa da minha avó, era algo que era ligado. As potestades malignas tomavam de conta do corpo dela, ela criava uma força assim que ninguém conseguia segurar, ela querendo sair para o mato, ou algo do tipo. Esses movimentos que tinha na casa dos meus avós paternos. Então eu cresci nisso, vendo isso. Era muita maldição hereditária, eu não tinha uma barreira, eu não tinha alguém que defendesse por mim, que fizesse algo. Muita coisa aconteceu, gente, muita coisa. Eu vim conhecer Jesus aos 10 anos, quando eu estava na casa do meu avô. Por mais que eu ficasse na fazenda, eu ficava muito na casa do meu avô. Ficava muito tempo com ele cuidava muito bem de mim. Aconteceu muita coisa, pessoal. Muita coisa. Presenciando tantas brigas, às vezes a minha mãe, machucada, chegava na casa do meu avô na cidade. Mentia, dizendo que tinha caído, dizendo que era meu pai que tinha feito algo. Hoje não, meu pai é uma bênção, né? Mas aconteceu muita coisa atrás. E hoje eu entendo o peso de muita coisa. O homossexualismo entrou na minha vida muito cedo. Foi ligado lá atrás, desde o ventre. Por isso que eu falo que o poder da boca, a fala, o que você profetiza, o que você fala para alguém tem um poder surreal. Não é à toa que Deus disse, haja luz e houve luz. Não é a mesma coisa, não chega nem perto disso, mas a nossa boca ela tem poder. Nós temos que saber o que nós vamos falar para o nosso filho. E assim, foi muitas palavras que eu ouvi. Ele vai ser isso, olha como é que ele anda, olha o jeitinho dele. Pessoas da família mesmo. Jogava verdes ou algum interesse para comigo. E foi assim. Conheci ao Senhor Deus na igreja Deus de Amor. Creio que pelos 10 anos. Depois de um tempo, fiquei um mês na quadrangular. E acho que aos 12 anos e meio, 13 anos, eu fui para Madureira. Assembleia de Deus Madureira. Onde conheci a tia Cleine. A tia Cleine é uma bênção de Deus na minha vida. Vem participar conosco da festa das crianças. A tia Nilmara estava até arrumando decoração e fui lá. O meu era tão pequenininho. E ali ela fez o convite. E eu resolvi vir. Onde eu comecei a conhecer a líder de jovens, os irmãos. Então, desse dia pra cá, eu realmente comecei a congregar na Madureira. Foi muitos desafios. Muitos mesmo. Algumas pessoas falaram, olha como é que ele anda. Olha como é que ele fala, olha o jeitinho dele. E aquelas palhaçadas que muitos garotos fazem dentro da igreja. Até hoje a gente se vê isso, né? Hoje eu tenho 20 anos e eu ainda vejo isso dentro das igrejas. E foi ali na Madureira que aconteceu muita coisa. Foram muitos tempos bons, mas muitos tempos assim, difíceis. Eu me envolvi com muitas pessoas. Tive muitas quedas, mesmo na igreja eu tive muitas quedas, muitas recaídas, porque eu não tinha um suporte, eu não tinha uma ajuda. A questão da homossexualidade é algo muito sério. E se você não estiver disposto a
a lutar, a enfrentar, você não consegue. Você precisa de ajuda, você precisa passar por um processo de libertação. Em tudo eu vi a mão do Senhor. Quantas vezes as pessoas zombavam de mim pela minha forma de andar, pela minha forma de falar. Debochavam de mim, já tô acostumado, o Alessandro sempre vai pro congresso sem estar em comunhão. Caiu de novo. Até em congresso, meus irmãos, até em congresso chegava pessoas que davam em cima de mim e outro dia estavam lá cantando, adorando o Senhor, como se nada tivesse acontecido. Olha só, vou jogar minha coberta em cima de você para você dormir com meu cheiro, em pleno congresso de jovens. Invadiram as minhas redes sociais e mostraram a minha intimidade de um site, de um aplicativo de conversa para outras pessoas. Eu fui muito difamado, já vazaram fotos minhas na cidade. Então, assim, muitas coisas vieram para abalar minha fé, mas eu louvo a Deus que eu sempre tive pastores presentes, pastores que cuidavam de mim, pastores que falavam, a gente vai enfrentar a cidade por você, estou aqui, com você do seu lado. Os meus pais na fé foi algo de Deus na minha vida. Por isso que eu não desisti, porque se eu fosse olhar para a igreja, irmão, se eu fosse olhar para o homem, eu teria desistido. Olha lá, tá cheio de demônio, olha só. Muitas das vezes, quando eu me receber em comunhão, todo mundo ficava assustado. Às vezes, todo mundo olhava para trás. Quando falava, vamos receber o irmão Alessandro em comunhão hoje, todos olhavam para trás. Ou ficavam espantados. Da vez que vazaram as fotos, a minha pastora estava longe. Fizeram a comparação. Olha aqui a foto dele assim, e olha a foto dele adorando. Fizeram montagem, várias fotos, mandavam para elas. Eu sofri muito, irmão, sobre isso. E não é algo que você quer, não é algo que você decide. Você não nasce assim. Pode ter uma interferência na gestação, qual é o desejo de quem está gerando você. Eu quero uma menina. E isso interfere. Se você está gerando, você sabe que é um homem que está na tua barriga. Se você deseja, eu queria uma menininha. Não é uma menina, é menino, não é homem. Deus fez homem, não tem como mudar. Se ele tem um plano para ser homem, é homem. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Não tem como você mudar ou dizer que Deus e amor não tem nada a ver. É abominável aos olhos do Senhor. E por muitas das vezes que eu caía com algum rapaz, eu sempre fui consciente de que eu estava errado. Eu falei, não, se Jesus voltar aqui agora, eu vou pro inferno. Mas não foi fácil, irmãos, não foi. Ali na minha faixa etária dos 15, 16 anos, eu comecei a me aprofundar mais. Eu afastei da igreja. Conheci um rapaz. Logo após vazar as minhas fotos íntimas, o pessoal parava para me zoar, cheio de piadinha. Fui muito atacado. Eu desejei morte, desejei suicídio, quase tentei, inclusive, por conta disso. Perdi o meu trabalho, porque não tinha como. Foi uma defesa para mim, que não tinha como. Já no ambiente de trabalho, e diante de tudo que aconteceu. E a cidade interior, todo mundo te conhece. É uma bomba na mão deles, isso. E eu sofri, irmãos, com isso. Depois de um tempo, eu conheci esse rapaz. Ele curtiu todas as minhas fotos do Instagram, e eu achei normal. Peguei, tirei print, publiquei nos meus status. E eu coloquei assim com a legenda, ganhei um fã número 1. Aí, uma das amigas dele, só que eu não sabia que era amigo, nem que sabia quem era essa pessoa, mostrou pra ele, olha, você conhece, ele é meu amigo. Eu acho que essa menina passou esse contato pra esse rapaz. Ele entrou em contato. Que não sei o que, papapá. Podemos ser amigos. E acrescentou até algo a mais. Eu tava bem crente, irmão. Não tava afastado ainda não. Aí eu peguei e falei assim, não, misericórdia, sou servo do Senhor, papapá. Depois que ele falou, podemos ser amigos ou até algo a mais. Eu peguei e falei, não, e o repreendi, né? Mas aí ele colocou, então pra compensar, vamos tomar um açaí? Aí eu falei, tomar um açaí não tem nada demais, né? Até então fui pra igreja na quinta-feira. Ele foi me buscar na porta da igreja. Tinha a minha companheira de jornada.
Ela disse, não vai. Ela parece que sentia, mas mesmo assim eu teimei. Irmão, quando eles abriram a porta do carro, aí quando ele chegou, abriu a porta do carro, eu olhei pra ele, parece que foi algo assim que quase que me cega. Foi algo assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? E foi. E lá, conversamos muito. Tô adiantando um pouco, porque é muita coisa. Acho que até esqueci de algumas coisas, mas é só pra passar por cima um pouco. E a gente conversando, ele olhava dentro do meu olho, começou a jogar uns verdes. E eu me encantei por ele. Cheguei em casa, fiquei louco para mandar mensagem. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? No segundo encontro, teve os toques, a gente acabou se beijando e eu perdi a comunhão. Foi onde começou. E eu fiquei tão cego que eu não tava nem aí. Ele me deu aliança, me dava presente. Cheguei a colocar aliança no meu dedo e falei, pastor, eu vou casar, ninguém vai me pedir, porque eu amo ele é meu homem. Ia pra igreja com a aliança, ele ia me buscar no fim do culto. Por mais que foi um pouco perdido de tempo, mas foi uma pessoa assim que, por mais que a gente terminou, a gente teve recaídas, né? Então, assim, o diabo cega a gente, ele põe uma escama assim que você fica totalmente cego. Entendeu? E ali a gente se envolveu e tal. E foi, depois de um certo tempo, as coisas foram apertando, o Espírito Santo me incomodando. Por mais que eu caí, irmãos, sempre teve aquela chama dentro de mim que falava, você não é daí. Você não pertence a isso, eu te chamei pra outra coisa. Não te chamei pra estar aí. Mas era muito difícil, porque quando eu chegava a um certo tempo elevado, 3 meses de comunhão, o diabo jogava a flecha que ele queria jogar e eu, caía de novo. Caía de novo. Me mudei pra Goiânia. Cheguei lá, conheci uma escola maravilhosa, um grupo que eu fiquei de fazer trabalhos. Eram que serviam ao Senhor, meninos maravilhosos, alguns rapazes também, foi bem legal. Foi lá onde eu se voltei para o Senhor. E é onde eu tava com a aliança ainda, e eu falei, o Espírito Santo me incomodava, tira a aliança. E até que eu tirei, chorei um tempo, coloquei tudo, as coisas que eu tinha ganhado, coloquei tudo num saco, desci, joguei na lixeira, sofrendo. E ali eu voltei pra igreja, confessei pro pastor Eliene, pastor Valdir na época, lá em Goiânia. Mas fiquei pouco tempo, no início da pandemia, no falecimento do meu avô paterno, eu voltei para o estado do Tocantins, Taguatinga. Voltei a morar lá. E aconteceu muitas coisas depois, comecei a trabalhar no mercado. Tava bem na igreja. Depois eu caí de novo. Fui pra outro lugar longe, sem que ninguém soubesse, conhecer pessoas que eu tinha conhecido pela internet, correndo risco de vida, de morrer, e fiquei uns 10 dias com essa pessoa. E ali eu fui me aprofundando nisso. Depois eu vim desesperado, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu acordava, olhava pra pessoa que estava do meu lado, o que eu tô fazendo aqui? Por mais que eu esteja naquele lamaçal de pecado, eu tava consciente do que eu tava fazendo. E ali do nada deu um desespero, aquele sentimento, eu vou morrer, se eu ficar aqui eu vou morrer, o diabo vai usar esse homem vai me matar. E eu busquei alguma coisa, falei, não, deixa minhas roupas aí, depois eu venho te ver. Eu consegui sair. Depois quando eu entrei no Uber, bloqueei ele, vim correndo, cheguei em Taguatinga, reconciliei com o Senhor. E comecei tudo de novo, sempre assim, toda vez que a gente cai, a gente volta pro final da fila. A botija quebra, você tem que buscar os cacos, juntar os cacos tudinho pra montar outra botija, outro vaso. Começar tudo zero, tudo de novo, como a minha pastora fala, minha mãe na fé. Começar tudo de novo, lá do zero, no final da fila. E olha, irmãos, que em todo tempo eu vi o amor de Deus assim, surreal sempre, em todo tempo. Eu nunca tirei a minha vida por amor de Cristo. Deus juntou a juventude da minha igreja para me honrar em um congresso estadual. Deus juntou todas as irmãs da minha igreja para me honrar no congresso estadual de mulheres. Deus fez coisas assim, todo o tempo ele mostrando. Tinha gente que se incomodava. Deus só fala com o Alessandro. Deus só entrega a profecia para o Alessandro. Mas tinha que haver isso. Irmãos, não tem noção tanto que eu era criticado, zombado. Grupo de pessoas na porta da igreja direita, anda que nem homem, porque você anda assim. Isso é o pouco do que eu tô falando pra vocês. Eu só tô resumindo aqui porque é muita coisa. Mas aconteceu muita coisa mesmo na minha vida.
E depois de um tempo, adiantando, um dia eu quero contar detalhado, né? Mas para adiantar, eu me mudei para Brasília. Eu acho que eu tinha acabado de terminar o ensino médio, 2021. E aqui também eu passei por muita coisa, irmãos. Eu achando, eu vou chegar, não vai ter as tentações que eu tinha na minha cidade antiga. Aí eu cheguei aqui, passou um tempo. Aí o diabo começou. E o diabo, ele é assim, ele sempre tem uma estratégia. A mesma estratégia, por mais que seja por lados diferentes, as estratégias do diabo são parecidas. Ele lança e você sente. Quando vem um copo descartável, você consegue descartar. Aí vem um copo descartável, aí vem um prato de vidro, a porcelana. Quando chega no banquete, quando você tá no meio do banquete, aí é que é o difícil de sair. Mas quando é oferecido copo descartável, tem como você rejeitar. E o interessante é que você sempre sabe onde você errou. Você sabe onde foi falho. Aí você começa a parar de orar, de não querer ir mais pra igreja. Muita coisa influencia, mas é muito gatilha, né? Netflix, o aparelho celular na minha mãe foi uma máquina do diabo. Eu tinha prazer em tirar fotos minhas íntimas, sensuais. O diabo, ele me usava nisso, na questão da sensualidade. Em fala, quando eu ia conversar com algum rapaz, na fala, na suavidade. Era algo assim que eles ficavam, nossa. Então, assim, é algo muito pesado. O mundo espiritual, irmão, não é brincadeira. Tinha certos tempos da minha vida que eu acordava de madrugada conturbado com a guerra espiritual, com marcas no meu corpo, como se eu tivesse praticado algum ato sexual, mas não tinha ninguém. Era uma batalha espiritual. E essa batalha é real. O diabo, ele propõe tudo. As músicas que te fazem lembrar de momentos, lugares que te fazem lembrar de momentos, a música que você ouve. E o ruim pra mim é que eu sabia, irmão, eu realmente sabia. Até de pessoas com carga eclesiástica na igreja chegaram a ligar pra mim fazendo coisa que não devia. Entendeu? Tem pessoas que nem acreditavam, não acredito que fulano fez isso, eu achava que fulano era crente, tal, servo de Deus. E eu sentia, irmãos, quando eu pegava na mão de alguém, eu falava, se a pessoa tivesse algum interesse por mim, eu sentia. Quando eu pegava na mão de alguém, eu falava, eu sentia, não, ele quer alguma coisa. Eu falava dentro de mim aí que eu sofria. Porque o desejo da carne, a minha natureza adâmica, querendo aquilo. Só que eu não podia eu dar um passo adiante. Muitas das vezes, quando eu caía, eu não tinha força para voltar, irmão, porque é algo inexplicável. Só quem sente na pele sabe explicar o que é ser perseguido pela homossexualidade. É um desejo sombrio, é algo assim terrível. E hoje eu entendo que muitas pessoas não conseguem se libertar porque não tem ajuda e não tem força. Eu caí muito. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu achei que ia ser mil maravilhas. Mas eu conheci muita gente. Tudo que o diabo prometeu lá atrás, ele falou assim, você pode ficar com caras que você nunca imaginou. E eu fiquei, irmãos. O diabo ofereceu tudo pra mim, tudo. Dinheiro, casa, essas coisas, casamento, tudo. O diabo ofereceu tudo pra mim. Eu ouvi tudo que eu queria ouvir, eu experimentei o que eu queria experimentar. Eu fiquei com pessoas que eu jamais imaginava que ia ficar. Então, assim, foi algo muito profundo. E às vezes estava ali na bonança e tal, mas depois de 10, 5 minutos que acabava o prazer, eu me sentia um merda, eu me sentia um lixo. Eu falava, meu Deus, eu tô perdendo a minha comunhão, eu tô perdendo o congresso lá na minha igreja, eu tô perdendo o culto na presença do Senhor, adorando ao Senhor para estar aqui com esse lixo. Mas depois passava, irmãos, é algo muito sério. O diabo, ele faz banquete lindo para você. Pecar não é ruim não, irmão, pecar é bom demais. Mas é passageiro. É muito passageiro. Não vale a pena você querer trocar Jesus por 5 minutos de prazer. Ou até menos. Eu falo por experiência. Quantas vezes eu estava deitado com a pessoa debochava. Ai, mas Deus te ama do jeito que você tá. Ai, a gente pode casar e ir pra igreja que aceita gay. Não existe, irmãos, não existe. Não adianta a gente querer se voltar. E as pessoas que vinham com esse pensamento pra mim, eu ficava bravo, né? Mas eu não falava nada porque, né? Eu estava errado também. Mas eu sempre tive consciência, eu estava errado. Homem não existe, é abominável. Deus criou macho e fêmea desde o Éden. Não tem como o homem intervir nisso. Entendeu? Então, assim, eu tinha tudo para dar errado. Eu corri risco de pegar uma doença séria.
Me envolvi com muitas pessoas. Cheguei ao ponto de ter de mais de 19 ficantes. Eu cheguei a esse nível de ter mais de 19 ficantes. Entendeu? Alguns eram mais presentes, outros não. Mas era algo que dominava. O diabo, ele propõe tudo, o olhar. É o mesmo sentimento que o homem tem pela mulher, só que pelo diabo. Ele põe um deslumbre assim, para a pessoa que sofre com homossexualidade, ele põe um deslumbre sobre o homem que não existe. Aí você chega a repetir a noite em casa que eu me retorcia na cama com desejo de fazer algo, de ligar para alguém. Retorcia na cama, porque a natureza queria, a carne queria fazer. A carência era muito alta. E eu entendo, irmão, tem momentos que você está carente, se você não estiver com Cristo, se não estiver orando, buscando, se você não resistir, você cai. Por isso a gente tem que vigiar para não cair. Porque tudo é propício, o ambiente, às vezes estava dentro do ônibus, ou pessoas encostavam em você com intenção, olhava para você, e o olhar fala muito comigo. Entendeu? Então é isso. Eu cheguei e eu estava tão assim, tão sério, e era um outro. E eu creio que eu senti a unha do Senhor sobre a minha vida. Eu cheguei a pegar uma enfermidade, e não foi tão séria assim, mas deu uma infecção interna. Não conseguia nem evacuar direito. Por alguns dias sentia muita dor, sangramento, até líquido de dentro de mim. E eu fiquei com medo, fez um exame, deu uma parte inicial de uma enfermidade. Eu fiquei apavorado, mas o Senhor preparou tudo, foi para um susto para me despertar. Fiz ali 1 mês de tratamento, tomei tudo direitinho, o pós-tratamento, que era medicação em comprimido, né? Teve as injetáveis e teve em comprimido, e o Senhor preparou tudo, o médico foi perfeito, foi algo encaminhado, e eu vi a mão do Senhor. Então, assim, muitos livramentos que o Senhor nos dá. Nessas saídas e idas minhas, eu poderia muito bem ter encontrado alguém que fosse mal, o diabo tomar de conta da vida dele e me matar, tirasse a minha vida, mas Deus não permitiu. Irmãos, o cuidado de Deus, ele está sobre todas as coisas. E Deus te fala, você não nasce gay, você não nasce lésbica, você não nasce homossexual. Tem algo por trás, sempre tem uma maldição por trás. Não existe alguém nascer assim, não é feliz, não vem dizer que é feliz que não é. Entendeu? Eu nunca tive essas atrações para a festa do mundo, mas a minha luta mesmo sempre foi sexual. Mas é passageiro, principalmente sexual. O prazer de 5 minutos que você tem em 5 minutos não se compara com o que Deus tem eterno para você. E quem já pisou no Santo dos Santos sabe do que eu estou falando. A presença de Deus não tem como comparar com qualquer outra coisa. Deus, ele é real, irmão, porque se Deus não fosse real na minha vida, o Alessandro não estaria aqui, o Alessandro não estaria de pé. Eu poderia ter saído da igreja quando os irmãos me acusaram, quando os irmãos falaram que eu não ia prestar. Teve várias vezes que eu fiquei bravo com a irmã, que certas irmãs me defamavam, falavam isso de mim. E eu peguei bravo, fui pro Halloween, me vesti de Satanás e saí publicando, me vesti de diabo e saí publicando em todas as redes sociais e virou aquele escândalo. E o povo falava tanta coisa. Então assim, acontece muita coisa. Várias vezes tentando tirar minha vida, eu poderia ter criado trauma do abuso sexual e Deus não deixou eu criar esse trauma. Entendeu? Irmãos, é só Deus. Hoje o motivo do Alessandro estar de pé hoje, o motivo do Alessandro estar vivo hoje é por Cristo, por amor dele. Eu tive um exército, irmãos, que oraram por mim. Várias pessoas. Se eu for citar aqui é muito nome, não tem como eu citar. Né? Mas eu tive um exército que orava. Às vezes eu estava ruim, viajei, eu estava em pecado em outro lugar. Na vez que eu viajei por 10 dias, quase que ninguém ficou sabendo que eu fui conhecer uma pessoa. Teve uma congregação lá que se levantou, clamando por mim, clamando pelo Alessandro. Irmão, era legião. Quantas vezes uma das minhas mães da fé oravam por mim, por campanha de libertação. Irmão, eu subia monte. Era 100 hinos por dia e era campanha atrás de campanha para Deus quebrar essas maldições, porque é maldição hereditária, é correntes. Entendeu? Às vezes eu entrava numa dimensão, em um pesadelo, onde o diabo estava presente, ele entrava comigo numa sala escura assim, ó, e de repente ficava vermelha e tinha vários quadros. E ele pegava na minha mão aquele bicho feio e apontava eu nos quadros com ele em diversas posições eróticas, nos sonhos. E quando eu acordava, parece que realmente eu tinha praticado aquilo. Irmãos, o mundo espiritual é real, é muito mais real do que a gente imagina.
E tudo, irmão, tudo à nossa volta é gatilho. O celular, por exemplo, é a arma. Se você não souber controlar, é a arma do diabo para destruir a tua vida. Entendeu? Então eu louvo a Deus pelas pessoas que oraram e até hoje oram por mim. Mas chega um momento na sua vida que se você não quiser, Deus não faz. Deus, ele faz, ele pode te curar, ele pode te libertar. Talvez você tenha esse espinho na carne pro resto da sua vida até Jesus vir, mas Jesus, ele dá. Irmãos, Deus ajuda. Se você querer, se você ter força de vontade, você consegue sim, não é impossível. Muitas das vezes eu achei que era impossível, eu estava ali com as pessoas me envolvendo, aquela coisa toda, aquela ilusão toda. Eu falava, meu Deus, não tem como eu voltar. Mas aquela chaminha ainda ficava batendo. Ei, Alessandro, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome. Lembra daquela passagem de Jeremias? Lembra quando eu te honrei em congresso? Lembra quando eu te chamei pelo teu nome? Lembra que eu te livrei da morte? Lembra? Irmãos, é só Deus. Fora as outras vezes que eu quase perdi meu pé, quase perdi meu braço, que eu quebrei o braço 2 vezes. Outras coisas que não dá para entender em detalhes por aqui. Mas, irmãos, Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cuidar. E quando você é chamado, quando você é escolhido, não tem para onde não, irmãos. Eu fiquei com medo. Eu cheguei perto de ir pro líder de enfermidade, mas o Senhor me poupou mais uma vez. Irmãos, você não tem noção quantas vezes eu fiquei de banco, de disciplina. Todo mundo ceando ali. E eu olhando aquela sede de querer cear e não poder. Eu louvo a Deus que todos os meus pastores que passaram por mim até hoje são pastores abençoados. Pastores que se importavam comigo, pastores que não eram só pastores, que eram os meus amigos, que estavam ali para cuidar de mim, sempre presente, cuidava, orava. Mas o conselho que eu dou para vocês, não só pessoas que sofrem com a homossexualidade, mas todos, priorize o Senhor. Só Ele pode fazer. E Ele muda a minha história em todos os dias. Só de eu acordar vivo, todo dia eu falo, Deus, obrigado, é um presente, tá respirando. Todo dia é um leão. Irmão, não acaba a luta. Quanto mais Deus vai fazendo, mais a luta vai vindo. Para você ser um obreiro aprovado, você tem que ser provado. Não reclama do deserto, não. O deserto é bom, o deserto te ensina. Os espinhos te ensinam. Eu costumo dizer, né? Dizer isso, que os espinhos te ensinam. Então, entregue a sua confiança em Deus. Não ligue porque os outros vão falar, olha só como é que ele tá, olha só. E por eu ter certa proximidade com os meus pastores, olha só, puxa saco de pastor, não sei o que. Porque realmente, eu andava muito com meus pastores. Mas era isso. Você tem que estar perto de pessoas que quer cuidar de você. Procurar amizades que te influenciam ao reino, porque a mal amizade ela te influencia muito. Eu perdi muito contato, irmãos. O Alessandro que tinha mais de 1.300 contatos, hoje para estar com 200 e pouco, irmão, amigo seu é Jesus, amigo seu é Pai, Filho e Espírito Santo, conta para ele. Não precisa expor a sua dor em rede social, não precisa expor a sua dor para ninguém, não. Entra no quarto, fecha a tua porta. Às vezes você tá zangado, pode entrar chutando o quarto, mas desabafa. Você tem um pai, você tem um Deus. Teve momentos que eu falei, Jesus, eu não quero mais nada, eu não quero saber de nada, eu quero sumir. E é normal você ter essas crises, porque nós somos de carne. Nós não somos super-homens. Nós somos de carne, mas quando chega essa frustração, desabafe para o Senhor. Se tiver alguém próximo que você confie, conte, mas se não tiver, vai para o joelho, vai orar, põe a boca no pó e fala, Deus, eu estou aqui. E é por ti. É por isso que o Alessandro está vivo hoje. Eu poderia ter criado traumas das vezes que meu pai batia na minha mãe. Eu deveria ter traumas de tudo que aconteceu, pelas pessoas que tocaram em mim, do abuso, né, das humilhações. Mas não, irmão, eu estou aqui, deixa eu te falar. Eu estou aqui porque Deus quis que eu esteja aqui. E meu propósito de vida é esse. Enquanto eu viver, é viver em Cristo, para Cristo. Tá? Então é isso. Resumindo um pouquinho da minha história, da história do Alessandro. Porque Deus, Ele faz, irmãos. Deus, Ele cuida. Deus, Ele é meu amigo. Deus é o meu pai, é o meu advogado, é o meu provedor. Ele é meu amigo, meu melhor amigo, meu paizinho. Quando eu entro dentro do quarto, eu falo, pai, eu preciso de um abraço, pai, deixa eu deitar no seu colo. Eu sinto o colo dele, o cuidado dele, a presença dele. Aquele conforto do Espírito Santo e aquele momento que eu estava mal, desabando, desmontando automaticamente. Eu sinto aquele cuidado,
aquele bálsamo do Espírito Santo, aquela chuva de graça. E mais uma noite eu durmo tranquilo, porque eu entreguei ao Senhor, eu confiei ao Senhor. Então confia no Senhor. Ele sim pode fazer por você o que ninguém pode fazer. É Ele que realiza sonhos. Permaneça. E mais uma vez eu bato na mesma tecla. Se você quiser, vai acontecer. Se você quer mudança, se você quiser mudar, você vai mudar. Mas se você não quiser, não tem o que fazer. Então minha palavra para você é essa. Faça. Queira. Deus faz. Mas você tem que querer. Que Deus abençoe vocês.